Boa noite a todos, a paz do Cristo seja conosco. Estamos nesse instante, depois da nossa leitura inicial, iniciando a nossa atividade costumeira das segundas-feiras, que é a nossa reunião que estuda a doutrina espírita, estuda o Evangelho de Jesus Cristo, e é esse momento de pausa nas correrias materiais para a gente se voltar para nós mesmos, para a nossa essência, para a gente aprender um pouco, para essa convivência com os amigos espirituais que vêm sempre em nosso auxílio, preparando-nos para um novo dia, para a continuidade da nossa jornada evolutiva. Então hoje é mais uma reunião de estudos. Nós estendemos a nossa saudação, nossa boa noite a todos os nossos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente pelas redes sociais, bem como aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos e possam se sentir bem e gostar da nossa reunião. Hoje nós vamos estudar o tema A Realeza de Jesus. E quem vai desenvolver esse assunto para nós é o companheiro Nilson, que já está aqui a postos para realizar a tarefa. Como sempre a gente faz, vamos nos preparar para a reunião e fazer a prece de abertura da nossa atividade para que a gente efetive essa ligação nossa com os nossos amigos espirituais, os que dirigem a nossa reunião. Então vamos juntos mentalizar Jesus Cristo. Senhor e Mestre Jesus, em seu nome estamos iniciando a nossa reunião. Permita, Divino Mestre, que os seus emissários estejam conosco, garantindo-nos um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de luz, esse ambiente favorável às aquisições dos seus ensinos sublimes e dos ensinos libertadores da doutrina espírita. A abertura da nossa reunião, pedimos igualmente a sua inspiração em favor do companheiro expositor desta noite, para que ele possa transmitir sob o influxo das mentes superiores, esses benfeitores desencarnados que estão conosco, possa transmitir o que foi preparado, a mensagem da noite, para que ela seja útil a todos os presentes. Em seu nome, Divino Amigo, abrimos a nossa reunião. Que assim seja. Boa noite. Agradeço a todos aí pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre Jesus. Agradeço os nossos irmãos internautas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema que está no Evangelho, sobre a realeza de Jesus. O que representa isso para nós? Eu, sinceramente, em várias e várias oportunidades que eu li o Evangelho, essa parte da realeza de Jesus, ela nunca me tocou com tanta profundidade quanto agora que eu fui fazer esse estudo. Eu fui convidado para fazer numa casa espírita, e aí eu tive a oportunidade de estudar com mais profundidade, com mais propriedade a respeito do tema que trata a respeito dessa realeza de Jesus. E para a gente começar, eu gostaria primeiro de estudar um pouquinho o passado da história, de onde Jesus nasceu ali, para a gente poder entender, que é o mapa da Palestina. Então, assim, a gente entender sobre a história do povo judeu. Quem é o povo judeu? Aqui embaixo, não vai dar para ver direitinho, nós temos aonde o povo judeu vivia, que era a Idumeia. Então, era uma parte inferior da Palestina, do Oriente, e a qual vivia o povo judeu. Então, esse povo, eles saem dessas terras aqui embaixo, essa parte amarela aqui embaixo, aqui, da Idumeia, aqui, tá vendo? Então, essa parte tudo aqui era onde viviam os idumeus, que são os judeus. Então esse povo sai
em busca de uma terra prometida. Eles foram conduzidos por Abraão. Então Abraão sai com eles dessas terras e vai. Só que aí no meio do caminho acontece o que eles não esperavam, que os exércitos egípcios o apreendem, levam eles para as masmorras do Egito e lá eles passam a ser escravos, né? Eles vão ser escravizados por longos anos. Segundo alguns escritos, falam que eles ficaram lá por mais de 70 anos. Então, assim, aquela geração mais velha foi morrendo e foi vindo outros, né, os mais novos que foram nascendo ali, que foram escravizados ali por esse período. E aí, lá, Moisés consegue fazer todo o processo de libertação, trazendo eles de volta para a terra prometida. Por que eles saem da Idumeia em busca dessa terra prometida? Porque lá era uma terra farta, era uma terra que tinha muitos frutos, onde o pessoal conseguia se produzir. E também, pelas profecias, falava-se da vinda de um Messias, que seria o grande líder desse povo. E aí, então, eles fazem todo esse processo, né, toda essa trajetória, saindo daquelas terras em busca dessa nova terra. E depois de 70 anos ou mais, é que eles conseguiram voltar para essa terra prometida e a qual eles vão ver. E ali então nasce quem? Jesus. Só que toda a profecia que dava indícios da vinda de Jesus trazia uma promessa que Jesus seria o grande Messias, ou seja, o grande libertador daquele povo. Mas eles não entendiam a mensagem libertador. O que seria esse libertador? Então o povo judeu esperava nesse Messias que estaria nascendo ali um homem que viria para a governança das questões materiais, da terra. Então eles esperavam que nascesse ali um judeu que pudesse assumir todo o controle dos reis, né? Assumindo a responsabilidade e tomar todo o poder que eles pudessem utilizar ali, de bonanças para o povo judeu. Porém, a proposta de Jesus era outra. A proposta de Jesus não era de ser um rei que governasse com mão de ferro, que viesse tomar poderes, né? Porque tinha muitas guerras. O Império Romano vem dominar essas terras aqui. Então, para eles chegar nessas terras da Palestina, o Império Romano trava várias lutas, né, com outros impérios, o Império Turco, o Império Grego, para que eles assumissem a Palestina. Então, durante longos e longos anos também foram mortos vários judeus, tanto pelo Egito quanto pelos romanos, gregos e turcos, por conta dessa busca do poder que eles desejavam tanto, né, de dominar essa área da Palestina, porque era uma área muito fértil. E Jesus escolheu exatamente aquele período em que estava no auge, onde as terras eram frutíferas verdadeiramente, né? E o povo estava numa fase de mais tranquilidade, de mais serenados. Porém, Jesus nascendo, vem toda aquela esperança do povo judeu, acreditando que Jesus, quando ele tivesse idade, ele teria autoridade máxima para governar aquele povo. Mas Jesus não tinha esse pensamento. Jesus tinha o pensamento do quê? Do amor, da paz, da esperança, da consolação. Então Jesus ele propõe algo novo para aquele povo. E o que acontece? Ele passa por grandes perseguições, grandes dificuldades em todo aquele período que ele assume o compromisso de estar liderando, né, de estar governando a mensagem divina para o povo, não governando no sentido de mandar, de dominar e tudo mais. E aí Jesus escolhe 12 homens para fazer parte do seu trabalho. Estão todos eles relacionados também com a Palestina. E ali ele escolhe cada um representando uma tribo. Então, por exemplo, Pedro era de um lugar, Filipe de outro, André de outro, Judas e assim por diante, né? Mas eram pessoas que faziam parte daquela vida ali da Palestina também. Eram pescadores. Tirando Mateus
tirando Judas, que era cobrador de impostos, né? Os demais todos eram pescadores. Todos eles tinham uma vida voltada para a pesca. E Jesus vem oferecer a eles caminhos novos de transformação, porque eram homens simples, homens humildes, analfabetos, a maioria deles, tinham pouca leitura, alguns, mas a maioria eram analfabetos. Então Jesus dá a esses 12 homens o poder do conhecimento, da renovação, da transformação, da mudança realmente, para começar uma nova vida ali, a partir daquele momento. Então vem aí todo o processo da história, que sai lá de Roma um governante, que era Pôncio Pilatos. Ele era um líder do governo lá da parte do exército romano, que era considerado um homem braço forte. Então assim, Pôncio Pilatos, ele é escolhido, porque ele ainda é jovem, quando ele foi escolhido pelo Império Romano, para que ele assumisse essa parte da Palestina, que era Israel, que ele fosse para Israel e lá ele assumisse o controle, né, do domínio, né, de governar a parte de Israel ali na Palestina. Então, tinham outros, né, senadores, tinham outros líderes governantes. Por exemplo, antes tinha o Herodes, que era o pai dos três, era Filipe Antipas, Herodes Filipe e Arquelau, né? Então tinha os três filhos que eram responsáveis por dominar cada uma parte da Palestina. Então tinha lá eles o poder, né? Então o pai, que já estava velho, cansado já, ele divide, antes dele morrer, ele divide as terras ali para que eles pudessem governar. E nesse período então chega Pôncio Pilatos, chega Públio Lentulus e outros governantes tantos que vieram fazer parte ali daquele movimento todo da Palestina. E Jesus estava ali inserido naquele movimento. Por que ele estava inserido no movimento? Porque tinha na Palestina, em várias cidades, né, as sinagogas, os templos, que eram comandados por sacerdotes, sumos sacerdotes. Então, o que ocorria ali? Eles estudavam as leis de Torá. Então, eles procuravam estudar e cumprir as leis de Torá. A Torá, ela existe mas muito antes do que a gente possa imaginar, antes de Jesus, né? Segundo alguns autores, fala que a Torá, ela é uma Bíblia completa, onde tem tudo escrito nela em relação a toda a história, né, desse povo. E aí então o povo judeu, ele tinha aquela esperança de estar com Jesus, de ter Jesus dentro dos templos, orientando, esclarecendo, mas também tomando as rédeas de tudo ali, porque o povo judeu estava cansado de sofrer. O povo judeu estava assim, aquela vida a qual eles passaram por tanto sofrimento, né, de matanças, de perseguições, que eles cansados queriam ter um governante que seria um líder que pegasse e dominasse assim, um impulso mesmo de domínio, de falar, esse manda, aqui ninguém vem fazer nada de errado. Porém, Jesus não quis nada disso para ele, né? Então, para a gente entender, aqui nós temos uma parte da Cafarnaum, desculpe. Então aqui tem aqui, né, as sinagogas que tinha, né, em Cafarnaum, tinha em Israel, e a qual Jesus teve a oportunidade de adentrar. Ele não foi um pregador dentro das sinagogas, mas ele teve a oportunidade de entrar em algumas e participar de alguns movimentos, certo? Então, aqui tem duas delas que Jesus fez parte, né, de estar presente, e a qual ele tem ali alguns embates. Quais são esses embates? É que Jesus tinha uma proposta divina e eles tinham uma proposta
de Deus, mas de um Deus mais material. Então eles apresentam alguns textos dentro das sinagogas e a qual Jesus contraria. Por que Jesus contraria? Porque ele apresenta novas ideias, novos sentimentos. E até em uma delas, quando ele vai conversando lá e começa a falar, imediatamente teceu-se uma conversa entre os doutores da lei, de que achando assim, esse homem veio para atrapalhar nós. Porque eles seguiam muito as regras das leis de Moisés, né? As leis que já existiam antes. Então Jesus traz uma proposta nova, que era a lei do amor. Então quando Jesus dá aquele momento, né, de reconhecimento, de trazer uma proposta nova para aquele povo, imediatamente os autores da lei se preocuparam. E aí eles já começam a tentar tomar as regras. Espera aí, quem é esse homem que já vem falar de coisas que não está nas Escrituras? E aí, então isso incomodou os doutores da lei, principalmente aqueles que comandavam as sinagogas. Então Jesus retira imediatamente, quando ele percebe que estava tramando-se alguma coisa ali, né, para ele sai imediatamente. E quando ele sai imediatamente daquele recinto, ele vai embora. E no meio do caminho, um dos discípulos questiona ele, que foi exatamente Filipe. Filipe era muito questionador. Então Filipe questiona Jesus, querendo saber por que ele sai tão rapidamente lá de dentro da sinagoga e não continuou o diálogo que ele estava apresentando. Então Jesus silenciou e não respondeu nada para Filipe. Filipe continuou questionando ele, né? Depois vem André também, vem Bartolomeu, todos eles questionando Jesus, que ele deveria ter desafiado eles, apresentado a proposta nova, né, que ele trazia, mas Jesus silenciou. Por que ele silenciou? Porque não tinha importância nenhuma para ele naquele momento, né? Ele sabia de tudo que estava projetado, né, que estava sendo programado por todo aquele povo. Então o seu silêncio foi uma resposta. E dando continuidade, a gente vê que Jesus faz todo um processo, né, de viagens, saindo de uma cidade para outra. Ele vai para Belém, ele vai para Nazaré, ele vai para Samaria, ele vai em vários lugares percorrendo, levando a sua mensagem. Mas o lugar que Jesus mais esteve presente, que mais esteve ali envolvido e que despertou vários corações, é exatamente em Cafarnaum. Então aqui tem algumas partes, né, das terras de Cafarnaum. Segundo, aqui é a antiga casa de Pedro, onde Pedro residia em Cafarnaum, né? O Mar da Galileia. Então todos os lugares que Jesus passou e fez as suas pregações. Esse mar é um mar que chama atenção, onde ocorreu a pesca, né, aquela pesca miraculosa, que Jesus chega na beira da praia, os pescadores estavam chegando, né, fazendo parte do apostolado dele ali, estavam chegando com a barca vazia, sem nenhum peixe. E aí Jesus fala para eles entrar no barco e continuar, né, voltar para o mar. E aí Pedro fica muito bravo com Jesus. Como assim? Nós acabamos de chegar no mar, né, não pescamos nada, e o Senhor quer que nós voltemos lá? Já está escurecendo, o tempo está indo embora. Jesus, entrem na barca. E aí eles obedecem a Jesus e entram na barca e vai novamente para o mar. E ali acontece a pesca miraculosa que Jesus, né, mostra para eles a importância da fé, da confiança, né, que eles deveriam ter. Então, esse mar, ele representou muito para Jesus, porque aí teve várias curas, certo? Uma delas da mulher hemorroísta, ela que sangrava. Jesus estava aqui nas margens da praia, quando ela toca na túnica de Jesus. Aqui foi o momento do despertar de Maria de Magdala, a Rede Viva, que foi o maior exemplo de transformação que nós podemos dizer que ocorreu no momento em que Jesus pregava, no momento que Jesus ensinava, que ele tocava os corações.
Ela foi o ser que devotou realmente ao projeto da mudança. Ela recomeça a sua história, porque ela era uma prostituta, né? Quem já teve a oportunidade de ouvir outras vezes eu falar sobre, ela era uma prostituta que vivia num palácio e recebiam somente os reis, os grandes políticos, né? Os grandes líderes. E ela tinha um palácio luxuoso, com grandes perfumes, tapetes persas e tudo mais, joias. E ela se desfaz de tudo isso para ser uma seguidora do Cristo. Ela doa todos os seus bens em benefício dos leprosos. E ela foi a mulher que mais se transformou. Não só em relação à mulher, mas em questão de seguidores de Jesus. Na época, ela foi o maior exemplo de transformação que nós tivemos. Então, na continuidade, Jesus levava todos esses ensinamentos para aqueles corações que buscavam estar com Ele. E isso ia incomodando os grandes líderes. Porque o povo judeu começava um burburinho aqui, um burburinho ali, e falar: esse é o nosso rei. Ele tem que ser o nosso rei. E então ele começa a gerar esse desconforto nos templos, né, nas sinagogas e principalmente em Israel. A liderança de Israel começa a incomodar com toda essa questão de Jesus. Né? Os fariseus, eles eram ferozmente assim, o que eles podiam fazer para impedir Jesus de realizar o seu trabalho, eles fariam. Né? Tanto é que eles começam a questionar Jesus de todas as maneiras. Qual é o maior mandamento? Tipo assim, o maior mandamento Moisés trouxe para nós. Vamos ver o que você fala, qual é o maior mandamento. E Jesus dá uma lição, né, a respeito do maior mandamento, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Então, olha que ensinamento que Jesus traz para nós aí em relação à questão do amor. Então, Jesus vendo que toda aquela situação vai ocorrendo, ele vai para o monte pregar, ele percebe que tem ali os olhares dos fariseus, dos escribas, dos publicanos. Ele vai para outro lugar, também tem aqueles olhos ali vigiando ele. Enfim, começa todo um processo, toda uma trama de perseguição a Jesus. E Jesus, então, percebendo que tudo isso já estava por acontecer, o que ele faz? Ele reúne todos os 12 e faz ali a última ceia. Naquele momento da última ceia, ele parte o pão e dá um pedaço para cada um. E ele fala: dentre vós um irá me trair. Porque Jesus sabia que tudo isso estava programado, estava tudo planejado já, porque sabia que aqueles corações não suportariam a pressão que teria em tudo aquilo ali. E Judas era um dos espíritos mais inteligentes que estavam no apostolado. Porém, era aquele coração afoito, né? Tipo assim, eu não posso esperar para amanhã aquilo que tem que ser hoje. E aí, o que ele fazia? Ele tomava a frente de muitas coisas. Ele, por exemplo, segundo alguns escritos, fala que ele era o recolhedor de moedas que as pessoas davam para ajudar na alimentação deles, né? Para que eles pudessem também se sobreviverem. Ele não tinha, às vezes, como trabalhar andando junto com Jesus. Então, algumas pessoas doavam moedas para eles. E o Judas era o responsável para guardar aquelas moedinhas ali, e ele fazia todo o controle. E Judas está na mente dele também de fazer todo o controle da governança, né? Ele pensa assim: vamos colocar esse homem no poder. Um homem que cura leprosos, que restaura a vista de cegos, que faz coxos andarem, que traz toda uma paz para esses corações doentios, perturbados. Ele liberta os processos, né? Aquelas pessoas possessas em processos de obsessão. Então, assim, Judas foi colhendo aquelas informações que Jesus trazia e foi montando um quebra-cabeça na mente dele ali, de pensar assim: esse homem tem que ser o poder na mão dele. Ele tem que ser um líder, ele tem que governar esse povo. Porque ele também via que o sofrimento dos judeus era muito grande. Então ele não concordava que os judeus sofressem da forma que sofriam. Porque o Império Romano era duro, era, sabe, judiado do povo judeu. Então, assim,
Judas começa a tramar tudo aquilo na cabecinha dele ali, né? Que era uma mente também ainda em desequilíbrio, em desalinho igual a nossa. E aí, o que ele faz? Ele pensa assim: bom, eu vou colocar Jesus numa posição e os líderes na outra. Então, vai ter o quê? Um choque. E Jesus vai derrubar isso tudo. Esse foi o pensamento de Judas. Por que Judas pensa isso? Porque ele vê todas as cenas que acontecem em torno dele ali, de Jesus, né? As conversas que Jesus tinha com Deus nos pés dos montes, a transfiguração que ocorreu lá com Moisés e Elias. Ele não estava próximo, mas ele estava ao longe, vendo também, né? Quem estava do lado era só João, Tiago maior e Pedro. Os demais estavam longe. Mas eles percebem que alguma coisa aconteceu ali, um fenômeno aconteceu ali. Porque desce um clarão, né, da superioridade divina aí, e que dá todo aquele processo da transformação que ocorreu a transfiguração de Moisés e Elias. Então, Judas vai colhendo essas informações e vai, então, mexer com o exército, né, com o poder dos romanos, pensando que Jesus tomaria aquele poder e governasse aquela terra. Então, Jesus reúne ali para aquela ceia final, que seria a última que ele realizaria com os apóstolos, porque ele de vez em quando reunia os apóstolos na casa do caminho, que era exatamente em Cafarnaum, que ele tinha uma casa lá que ele acolhia aquelas pessoas, né? Como também tinha uma parte em Israel. E aí, lá, Jesus estava presente, conversando com aqueles 12 homens. E aí ele resolve fazer algo muito importante, que eu já falei aqui também, que é fazer a lavagem dos pés dos 12 apóstolos. E quando ele chega na vez de Pedro, Pedro não aceita que Jesus lavasse os pés dele. E aí ele fala: Pedro, é necessário que eu lave teus pés. E aí Pedro fala para ele: não, Senhor, não tens necessidade. E aí Jesus fala para ele: se eu não lavar os teus pés, não entrarás no reino dos céus. E é exatamente o título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: meu reino não é deste mundo. E Jesus fala em diversas oportunidades que o meu reino não é deste mundo. Aquele com Nicodemos, e teve outros tantos que Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Por que ele fala isso? Porque o reino material não pertencia a Jesus. Ele estava presente nele, mas não pertencia a ele. Ele fala da vida do Espírito, que é a vida para todos nós. E ele fala que para que nós adentremos no reino dos céus, é necessário que nascemos de novo. Ou seja, que nós vamos tendo no processo da reencarnação várias e várias oportunidades para melhorar. E é um desafio para nós estar aqui, vivendo em família, sabendo que, quando nós estudamos Espiritismo, né, que todos nós temos aquela família com os laços espirituais que já foram fortalecidos, mas também nós temos aqueles com os laços que ainda estão debilitados e nós precisamos refazê-los, né? O Jorge Alahá fala uma coisa muito interessante numa palestra dele, quando ele fala assim, Jesus propõe o amor e o perdão. O amor em perdão, perdão em amor. Mas quando nós não aceitamos a ideia do perdão, nós vamos permanecer indo nesse ciclo, né, de várias e várias encarnações juntos, para a gente resgatar esses laços que ainda estão em nós. Então, ele fala: se um pai vem, mas o filho não ama ele tem que aprender a amar. Por isso que Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então tem que aprender a amar o meu próximo. É um desafio que nós temos todos, de um dia ser uma humanidade a qual todos falam a mesma linguagem e têm os mesmos sentimentos. Será possível? É possível ou não? Sim, é possível. Ele fala que nós podemos demorar
20, 30, 50 encarnações, mas nós vamos chegar lá, né? Então, Jesus, naquele momento da lavagem dos pés, ele tem aquele momento com João, que era o apóstolo amado, né? O discípulo amado, em que ele fala: João, jamais experimentarás a morte, viverás momentos difíceis, mas terás momentos iluminados, a qual falará diversas línguas e escreverá vários livros. Olha que maravilha, você ouvir isso de Jesus. Então Jesus, naquele momento, ele sai e vai para o horto, onde lá ele vai orar. E aí Judas pega um outro caminho e vai para as sinagogas, onde lá ele entrega Jesus para os romanos, mas naquela ideia de que Jesus ia confrontá-los. E quando vai o Império Romano ao encontro do Cristo, porque sabia onde estava Jesus, quem estava junto com ele? Os apóstolos, que permaneceram ali junto com ele, né? Mas os que estavam mais próximos eram João, Pedro e Tiago, que eram sempre os que estavam mais junto dele. E naquele momento, Pedro, vendo aquela situação chegando, né? Já era comecinho da noite, eles começam a procurar quem era Jesus ali, e Pedro então toma uma decisão de tirar a espada dele ali e decepar a orelha, não de cortar totalmente fora, né? Ele corta a orelha do soldado romano, mas Jesus restaura ela e aí eles levam Jesus preso. Quando Jesus está lá no pretório, João, que acompanhou, foi o único a acompanhar Jesus até lá. Ele vê aquela situação ocorrendo, ele sai, vai à casa do caminho e chama Maria para que ela pudesse ir até lá. Mas voltando uma semana antes, vocês já viram cenas, né, lá do Domingos de Ramos, que é aquele momento em que Jesus chega em Jerusalém e foi feita uma festa para ele quando ele entrava na cidade de Jerusalém. O povo recebeu ele em festas, cobrindo ele de toalhas, de colchas, enfim, tapetes, lançando flores, né, sobre ele, e ele adentra em Jerusalém, coroado por aquele povo ali, como se ele fosse verdadeiramente um rei. Por quê? Onde que ocorreu essa situação deles dizerem que Jesus era o rei? E aí eles pegam essa situação e começam a espalhar que Jesus era o rei. Foi exatamente na multiplicação dos pães e dos peixes que o Norival apresentou um pouco tempo para nós aqui, no começo de dezembro, né? Novembro. Onde teve aquele momento da multiplicação dos pães e dos peixes, aquilo chamou a atenção do público, porque não tinha só 20, 30 pessoas ali, era uma multidão. Fala-se em torno de mais de 6 mil pessoas ali, né? O Norival explicou que as mulheres não eram consideradas como contagem ali, né? Mas Jesus era feminista, ele não aceitava essa ideia de que a mulher era subjugada pelo homem, que ela era igual, que ela tinha os mesmos direitos. Então tinha ali uma multidão. Essa multidão, eles começam a perceber já em outros momentos, mas aquele momento foi o mais marcante, porque ele multiplica pães e peixes e mata a fome daquela multidão que estava ali. Aí, dias depois, ele entra em Jerusalém triunfante, coroado por aquele povo ali, como se ele fosse verdadeiramente um rei. Uma semana depois, Jesus sendo preso. Então Maria é levada por João, porque foi o único apóstolo que permaneceu com ele ali, lá no pretório. E chegando lá, ela pergunta: "Que fizeste, meu filho? Qual foi o mal que ele cometeu?" Então, os soldados romanos esbofeteiam e ela cai-se no chão. João levanta ela e ela levanta e questiona novamente: "O que fizestes, meu filho, para ser tratado dessa forma?" Porque ali eles já tinham batido, eles já tinham ferido Jesus, né? Usaram de momentos assim, marcantes para aquela presença de Jesus ali no mal. Então Maria, ela fica totalmente tocada por aquele sentimento
E novamente ela é esbofeteada e ela novamente cai ao solo. E João então retira ela e leva de volta para a casa do caminho. E lá na casa do caminho ela chora muito e pergunta: mas o que meu filho fez, Senhor, para ser maltratado, espisoteado da forma que ele está sendo? João volta lá para o pretório, o dia amanhece e lá no pretório, então, é lotado de pessoas esperando para a apresentação de Jesus. Aqui tem uma parte, né, onde fica o pretório, né, tudo em ruínas. E aí o que acontece? Naquele momento, Pilatos, que era um soldado romano que assume o poder em Israel, o que ele faz? Tragam o preso aqui, o condenado. E aí eles levam Jesus. De uma forma, assim, o que o Pilatos pensa? Bom, eu não conheço ele. Não sei quem é este homem. Mas os sacerdotes o conheciam. Os fariseus que estavam ali na liderança, que eram os sacerdotes, eles conheciam Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Então o que eles fazem, né? Eles apresentam a teoria deles, que Jesus insuflava as pessoas, que ele estava instigando os judeus a causar uma greve ali, né? Gerar todo um confronto contra o povo de Israel, o exército romano. Então, o que acontece? Pilatos pergunta para ele: vós sois reis? Tu és rei? E aí Jesus responde para ele: tu disseste. E ele então torna a perguntar. E aí Jesus questiona ele: você está me perguntando, estou falando com as minhas palavras, tá? Você está me perguntando se eu sou rei por você ou porque ouvistes de alguém? E aí Pilatos fica sem ação. Por quê? Ele estava acusando Jesus de rei porque ouvistes dos outros. Não era uma opinião dele. Né? E aí o que ele faz? Lavou as mãos, ofereceu Jesus para o povo judeu, juntamente com Barrabás, e aí tem aquele momento mais difícil, que era a escolha, e que o povo judeu não titubeou, escolheu Barrabás. Por que eles escolhem Barrabás? Que era um ladrão, um homem totalmente desprovido de qualquer sentimento de amor e respeito ao próximo. E acusa um homem que só fez o bem, que curou pessoas, que libertou almas. Por que escolheram Barrabás? Porque Jesus, a partir daquele momento em que ele passa por todo aquele processo, ele já não é aceito mais pelo povo judeu, como não é aceito até hoje. Então o povo judeu naquele momento passa a desprezar Jesus, que ajudou em muitas ocasiões, ajudando a libertar-se em enfermidades e tudo mais, e preferindo a Barrabás. Então aí o que eles fazem? Eles colocam uma coroa de espinho de uma forma assim, sarcástica, abusiva em Jesus, para falar: você não é rei? Você não tem poder? Você não faz milagres? Não cura pessoas? Tipo, liberta-te agora, né? E aí Jesus então passa por todo aquele processo que nós conhecemos na história, que é de caminhar para o Gólgota com 2 pedaços de madeira roliços. Não era uma cruz bonitinha igual a gente vê, seladinho, bonitinho, tudo arrumadinho, não. Eram 2 paus roliços que Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles falam com a mesma propriedade. Pesavam em torno de 70 quilos aquelas madeiras. Então, Jesus ele veio
anonimamente, nasceu numa manjedoura, passou a sua infância levando aqueles corações o seu amor, chega na adolescência, assume a responsabilidade do pai que havia desencarnado, cuida de sua mãe, até mesmo de irmãos, e vai entrar numa fase da vida a qual ele assume aquele controle de levar o amor aos corações necessitados, de oferecer caminhos novos para aquele povo. E aí vem uma mensagem muito interessante, que eu me ligo a ela, porque quando Pilatos questiona Jesus, qual era a verdade? Quem tinha a verdade ali para julgar Jesus daquela forma? Né? E o Paulinho fez a leitura da verdade, né, de Emmanuel, e assim, a gente não falou nada sobre, mas em todas as palestras que eu fiz, eu contei uma história do Daio Lúcio, que chama A Visita da Verdade. Pedro estava lá reunido com Jesus, e enquanto os dois conversavam juntamente com os apóstolos, Pedro fez a seguinte pergunta para Jesus: o que é a verdade? E aí Jesus dá uma aula de explicação para ele do que era a verdade. Eu não vou falar para vocês, depois vocês leiam o livro do Daio Lúcio para vocês entenderem a mensagem. Porque era um pouquinho longa, então eu vou contar aqui com as minhas palavras, né, o meu entendimento. Jesus fala para ele assim, porque ele explica para Pedro, mas ele percebe que Pedro não tinha entendido. Ele percebeu que Pedro ficou meio assim na dúvida do ensinamento. E aí ele fala assim: Pedro, havia uma caverna muito escura, a qual lá se encontrava um homem que ele tinha as carnes pútridas, sofrimento terrível, a escuridão cegava ele ali, o mau cheiro, a putrefação, enfim, todo aquele espaço lá era um espaço de muito sofrimento, de muita dor. Aquele homem chorava e clamava desesperadamente por ajuda. Mas, ao mesmo tempo que ele chorava e pedia por ajuda, ele se revoltava e xingava, usava-se de palavras agressivas e tudo mais. Aí um dia, o Pai, na sua misericórdia, na sua bondade, vendo todo aquele sofrimento daquele homem, resolve ajudá-lo, enviando pela primeira vez um socorro, mandando a fé. A fé vai com muito amor. Chegando lá, ela se propõe a ajudar, alimentando, oferecendo a ele todos os recursos libertadores, para que ele pudesse sair daquele estado em qual ele se encontrava, mostrando para ele que tudo estava dentro dele. Bastava ele ter fé e acreditar que ele poderia superar aquele momento. Porém, o tempo passou e a fé não conseguiu modificá-lo. Então ela sai, parte e vai embora. Aquele homem continua sofrendo, gritando desesperadamente, revoltado com tudo, a dor e o escárnio lhe oferecia os maus tratos. Deus, na sua misericórdia, enviou então a esperança. A esperança chegando, ela faz todo um processo de organização, de melhora, de mudança e tudo, dando a ele o conforto de ter esperança de dias melhores, que ele poderia superar aquilo ali. Mas o infeliz continuava sofrendo, revoltado, não conseguia entender o porquê daquele sofrimento. Resolve então ele sair andando pela caverna desesperadamente, porque o seu corpo ardia. E novamente o Pai envia-lhe a caridade, oferecendo a caridade para que a caridade pudesse lhe ajudar, oferecer o auxílio, o recurso. Chegando lá, a caridade, vendo todo aquele sofrimento, usa-se dos poderes que ela tinha para ajudar a fazer uma limpeza, a melhorar aquele ambiente, pensamentos bons, novos, nobres. Mas o tempo passou e aquele homem permaneceu na sua revolta, no seu ódio, na sua mágoa, no seu ressentimento, e os gritos ecoavam-se por aquela caverna escura. Então Deus resolveu mandar a verdade. E a verdade, chegando, foi compassiva, foi misericordiosa, conversando aqui e acolá, oferecendo recursos aqui e acolá, mostrando para ele que tudo aquilo que ele sofria, o que ele pensava, nem sempre era uma verdade.
Porque a verdade, ela poderia apresentar de diversas formas. E então aquele homem, de início, ele pacifica-se, ouve a verdade, compreende, mas, ao mesmo tempo, entende que aquela verdade não era a verdade que ele buscava. Em desespero, parte ele em busca de um novo lugar, de uma nova moradia, para continuar o seu sofrimento, a sua dor. Porque ele não aceitara aquela verdade que o Pai lhe oferecera para ele. Então, quando Pilatos oferece Jesus para o público, para os judeus, é porque ele tinha uma verdade com ele. Mas, depois de um tempo, ele começa a despertar e sentir o arrependimento escarneando-lhe na alma, porque vê a ele que cometeu um equívoco muito grande, porque ele poderia ter oferecido condições melhores para a liberdade de Jesus. E o seu sofrimento foi tão grande que ele termina a sua existência na cegueira, escarneando-se pela dor e também por enfermidades graves. Chegando no mundo espiritual, compreender a ele que Jesus era o ser mais sublime e mais importante que poderia oferecer àqueles corações o amor. O amor que vagueia, o amor que pacifica, que entre lares e caminhos vai fazendo e tecendo o seu caminhar. Despertar no amor é muito difícil, porque às vezes, ainda sombrio dentro de nós, apagados pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, não consegue sobressair, porque nós fechamos ele com portas em chaves, sem entender que o amor é a razão do viver. É o ser que busca a divindade, porque Jesus ofereceu para nós: vós sois luz. E se vós sois luz, acendei quando é tempo, clareando seus passos para que possa te guiar em caminhos novos. Não seja você um sofredor da escuridão, sem compreender que a luz que brilha em ti pode oferecer momentos salvadores. É Jesus conosco, cantando louvores, oferecendo um Natal de paz, de alegria, de assertividade. Não vá para o teu lar sem saber que Jesus é a porta, é o caminho renovador que te fará um dia feliz. Muita paz a todos.